Jair, o que te faz ser candidato esse ano, em 2018? É uma opção a mais, né? A princípio eu sou pré-candidato, mas uma opção. Eu só posso te garantir uma coisa, sou diferente dos demais pré-candidatos. Então, figurando nos noticiários há meses com matérias relacionadas à sua candidatura, sofrendo críticas e ataques descontextualizadas, além de inúmeras fake news, a quem o senhor acha que se deve tal tratamento? A minha projeção, né? Eu sou uma pessoa diferente do conhecido baixo clero, que sem o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, o establishment, né? O sistema ou o mecanismo se vê ameaçado. E tendo em vista parte da nossa mídia ser de esquerda, ok? Para eles também me criticar, até com fake news, eles se sentem bem. Olha a Folha de São Paulo, que faz comigo. Funcionária fantasma. Daí você vai aqui na Câmara, aqui, teve lá 10 de janeiro, né? Vai na Câmara aqui, ela estava de férias. Ok? Queria que tivesse lá para receber a Folha de São Paulo. Na minha vida, não tem problema não, vamos tocar o barco aí. O tempo todo comparam o senhor ao Donald Trump. O que você eu sou mais rico do que ele. Ah, maravilha. Por que o senhor acha que acontece essa comparação? Não, olha só, eu sempre admirei o Trump, eu conheci o Trump nas prévias, tá? Americana. E vi a proposta dele lá, a proposta vale, não é aqui, onde a mentira está acima de tudo para o cara chegar ao poder, né? E lá a verdade prevalece. Eu vi as propostas dele, os ataques que ele sofria da mídia já vinha sofrendo há muito tempo. Então, em certa parte, né? Em grande parte, eu me senti aí representado por ele. E ele, logicamente, tinha muito mais poder do que eu para rebater essas críticas, né? Eu não tenho nada. Eu até fiz a brincadeira aqui que sou mais rico do que ele. Não tenho nada. Nem o meu gabinete eu posso usar porque eles são funcionários, né? E não pode participar de campanha político-partidária. O tempo todo tentam colar no senhor uma péssima imagem de homem machista. E às vezes pessoas ignorantes, desconhecendo a verdade, acreditam nisso. O que o senhor diria? Eu estou vendo você é meio afrodescendente, não é isso? Parece? Eu sou machista, sou racista, homofóbico, xenófobo, misógino, né? Não gosto de mulher, tá certo? Pregando isso, mas não me chamam de corruptos, que é o que eles são. Tá? Agora isso aí vem ao longo do tempo, a esquerda plotou lá atrás a possibilidade de eu crescer e me atacam. Agora esses rótulos estão caindo ao longo do tempo. Você vê, eu dei uma entrevista há poucos dias para um jornal do Espírito Santo, né? E o assunto era a questão de armamento lá nos Estados Unidos. Lá tem as áreas livres de arma de fogo, né? E tendo em vista os ataques em escolas, vários estados estão permitindo que o professor vá armado. E perguntou a minha opinião. Eu falei, sou favorável. Manchete do jornal lá do Espírito Santo. Bolsonaro quer armar os professores no Brasil. Outra coisa, Bolsonaro quer metralhar a Rocinha, viu essa? Do Lauro Jardim? Essa do Lauro Jardim. Na terça-feira deu uma palestra, mais de 200 pessoas do mercado, onde foi tratado esse assunto. Na terça-feira, toda a mídia presente. E a Folha de São Paulo também. E no domingo, o Lauro Jardim resolveu falar que eu queria metralhar toda a Rocinha para combater a criminalidade. Não é mole, agora teve gente que acreditou. Ainda bem que foi tudo gravado, a gente mostra, mas tem gente que acredita, né? Mas tudo bem, vamos embora. Eu prefiro essa imprensa assim do que ela controlada. Exato, tá? É do lado de lá. Muitos dos eleitores são militares, né? Você acha que o Brasil tem algo a aprender com 64? Tem, tá? Primeiro, não houve 31 de março. A imprensa nunca escreve isso aí. Houve 2 de abril, quando esse parlamento cassou o João Goulart. Tá certo? E depois eu perguntaria para você, a forma como o Tancredo Neves foi eleito foi uma forma democrática? Não. Foi, né? Pô, ninguém reclamou. Foi eleito de forma indireta. Da mesma maneira que os 5 militares foram eleitos aqui também. Estava previsto tudo aquilo na Constituição. Tínhamos liberdade, pleno emprego, respeito à família, segurança. Trocaram tudo isso por direta já. O povo não foi à rua para pedir saúde, segurança e educação. Foi para pedir direta já. Hoje em dia está nessa situação que está aí. Sou favorável à democracia, mas com responsabilidade. Perfeito. Não faltam pareceres técnicos a respeito das urnas eletrônicas, da capacidade de serem fraudadas e tudo mais. O que o senhor acredita em relação ao voto? Quando eu vislumbrei a possibilidade de disputar as eleições, eu aprovei aqui uma emenda a um projeto de lei que nasceu então a figura do voto impresso, porque eu não confio nessas urnas eletrônicas. Nenhum país do mundo adota isso, pelo que eu tenho conhecimento, a não ser Venezuela aí, um outro perdido, né? E tem que ter uma forma de auditar. Aprovamos isso, tá? Inclusive o grande argumento que eu usei aqui era
Dois grandes argumentos. Primeiro é que eu não tenho como comprovar que houve fraude, nem você que não houve. E eu falei que a fraude poderia se estender também na questão da majoritária, ou seja, o partido, que é na época eu falei o PT, né, poderá, na maioria das sessões do Brasil, conseguir que 50, 60 votos de legenda. Eles vão botar uns 80 aqui dentro, biônicos, na base da fraude. E daí? Como é que vai mudar isso aí? Tá certo? Então isso ajudou a aprovar, a Dilma vetou e nós derrubamos o veto. E depois, seu julgamento, o presidente do TSE, simplesmente no último minuto do segundo tempo, falou que não tem dinheiro e apenas 5% das sessões deverão conter aí as impressoras. O pré-candidato do PSOL, Boulos, disse sobre o senhor: Bolsonaro não deve ser tratado como concorrente, mas como criminoso. Enfrentar o Bolsonaro não é uma questão eleitoral, é questão de princípios. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, ele é ligado ao MST. Eu não invado propriedades, nem mando invadir, não depredo residências, tá certo? Não destruo plantações, não mato animais, e eu respeito a lei, respeito a propriedade privada. Essa é a resposta para esse cidadão aí, mais nada além disso. E se eu chegar lá, nós vamos, se Deus quiser, com a ajuda do parlamento, obviamente, tipificar como terrorismo as ações do MST e MTST também. Então, o senhor Boulos trate de procurar um emprego ou sair do Brasil, porque a situação não vai ficar boa para ele, não. Por décadas que o Brasil é hegemonicamente dominado, né, pela cultura esquerdista, comunista. Tanto é que tivemos aí esses mandatos todos do PT. Como o senhor acha que após o impeachment, qual o quadro do Brasil, qual o panorama que o senhor vê de saída? Eu costumo dizer que tão mais grave que a corrupção é a questão ideológica. Tá? Você vê que hoje tem ainda um verdadeiro exército de pessoas que eu não sei o que tem na cabeça para estar defendendo essa figura, né, que não é nem porque foi julgado, foi por isso também, mas pelas suas ações, pelo que ele fez contra o Brasil, pela sua aproximação com ditaduras, pela forma como ele permitiu que, por exemplo, a Petrobras fosse assaltada por um projeto político para conseguir apoio aqui dentro, arrebentaram com o BNDES, emprestaram dinheiro para ditaduras, anistiaram dívidas de países africanos. Esse cara fez barbaridade aqui, tudo em nome do Foro de São Paulo. Tá? E a própria, hoje em dia, Gleisi Hoffmann defende Maduro na Venezuela. O que você pode pensar de pessoas que defendem essa forma de governar? Onde o socialismo deu certo? Eu acho que só no inferno, mas em nenhum lugar. Caso o senhor não ganhe no primeiro turno, o senhor gostaria de enfrentar quem no segundo e por quê? Se for o voto impresso, não haverá segundo turno. Muito bem. Então, na distribuição da nossa primeira edição do Jornal Universitário, lá do Centro Dom Bosco, de 5.000 tiragens, tivemos um grupo distribuindo na porta da PUC e os alunos militantes de uma pontifícia universidade católica, que deveria ser católica, rasgaram os nossos jornais, agrediram os jovens que os distribuíam, tentaram impedir pela força a circulação. Na ocasião, centros acadêmicos e os próprios professores da instituição, né, incentivaram, como o senhor Rômulo Costa, incentivaram a violência contra esse pensamento dito fascista e racista. Como esse episódio pode se relacionar com a atual conjuntura brasileira de cerceamento de ideias, impedimento de discussões e a ditadura do politicamente correto? Pô, uma resposta aí dá uma novela, né? O que eu tenho a dizer sobre isso aí? Você pega as 200 melhores universidades do mundo, não tem nenhuma brasileira. Então eles poderiam fazer isso se tivesse entre as 200 melhores. Daí eu concordo, daí será que eles estão certos. A partir do momento que eles não são nada, infelizmente, eles não têm uma retaguarda moral para acusar o outro lado de ser violento, de não querer o diálogo. Ou seja, eles simplesmente, por falta de argumento, né, falta de tudo, tentam se justificar atacando os outros do que eles são. Perfeito. Acabou aí? Muito obrigado.